Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Eu vou contar uma experiência dentro desse texto. Quando eu me casei, eu vim de um lar católico, né? Eu tenho uma formação familiar toda católica. Eu fui ajudante de padre. Acho que muitos já sabem disso. Eu fui criado até a minha adolescência para ser padre, né? Isso era um sonho do meu avô. Eu tenho o nome de Amadeu porque Amadeu era o nome do meu avô. E eu nunca chamei meu avô de vovô. Eu chamava meu avô de papai, de pai. Eu tinha dois pais, né? Chamava meu pai e ele também eu chamava de pai. Porque a maior parte da minha vida eu passei com eles, com meus avós paternos. E o sonho do meu avô é que eu fosse padre, porque ele era filho de portugueses e toda a família de portugueses tinha sempre na família um padre. E ele queria, né, por todo que eu fosse aquilo. E eu fui educado daquela forma, né? Participava das coisas direitinho, acompanhava o padre em todos os seus coisas, né? Conhecia tudo aquilo. Então, era uma pessoa religiosa, extremamente religiosa. Nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas. Mas a minha concepção era puramente daquilo que eu aprendi na minha formação familiar. Quando eu me converti, né, fui para a igreja, mas não tinha muito conhecimento de Bíblia. Logo, alguns anos depois eu casei, né, e a minha esposa nasceu no Evangelho. Até hoje ela fala: você precisa ser mais pentecostal. Eu digo: você era crente tradicional e eu era católico. Entendeu? Veio de onde você veio, de onde eu vim. Eu vim da idolatria, porque eu era idólatra. Então, claro, né? Aquela coisa toda. Aí ela: não. Mas a família tinha eles tinham na tradição, eles tinham uma coisa, eles tinham certos conceitos. E quando eu me casei, o pai dela chamou e disse: minha filha, olha aqui, você está casando e você vai ter que, a partir de agora, orar pelos que virão, pelos filhos que virão, pela vida deles e por eles. Separa um dia na semana para jejuar por eles, ou fazer uma madrugada por eles, um dia especial pelos seus filhos. Fez isso com todos os filhos. Ele fez isso com todos os filhos. E lá em casa, então, tinha quarta-feira. Quarta-feira era o jejum até meio-dia, hein? Então, não estou mandando ninguém fazer isso, não. Mas era um jejum até meio-dia pelos filhos, né? Que viriam, não tinha filhos ainda. Depois que vieram, a gente continuou. Então, a gente colocava pelo casamento, já aquela coisa triste, né? Que era pelo casamento, a gente via as bichinhas tudo pequenininha, eu olhava assim, os caras adolescentes, eu digo: se o camarada aparecer aqui para tentar falar com a minha filha, eu vou matar ele. Aquele negócio todo. Arranjei um cachorro bravo. De que o primeiro apareceu lá para namorar com a minha madrinha, eu soltei o cachorro em cima dele.
Ele correu para um lado, o que é isso? É tio, me chamando de tio. Tio, você vai ver esse cachorro atrás de você. Correu a cara, tio, negócio de tio, tá? Mas a gente orava e tal. Com quem vai casar, como é que vai ser e tal. Tudo aquilo. Eu não tive filho homem, só tive 3 meninas. Muito bem. Nós fizemos isso durante muito tempo. E um dia, a minha esposa foi entregar o jejum ao meio-dia pelas meninas. Já estavam, né, crescidinhas, já estavam entrando na adolescência e tal. E quando ela entregou o jejum, ela abriu a palavra e o texto foi esse. Quando ela abriu a palavra e o texto foi esse, entrou um anjo cantando. E o anjo cantou esse hino. Canta aí para nós aí, vamos lá. Meus irmãos, até aí depois a gente canta mais. Olha só, o que o senhor estava fazendo ali? A promessa. A promessa não foi a experiência para mim, para minha casa lá, a experiência da esposa, mas a promessa é para Israel. Nós somos também Israel, nós somos igreja. A promessa é para nós. Os nossos filhos são herança. Nós temos que orar por eles, às vezes ainda no ventre, né? Tem que orar por ele, pela escolha, lá no ventre, né? A gente ora, clama, intercede. Eu sei que todos vocês fazem isso. Alguns converteram depois, os nenéns já tinham vindo, já vieram, mas agora eles vão ser santificados por você, pela sua oração. Sabe por quê? Porque você ouve a voz do Espírito Santo. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. E na verdade, quando nós colocamos isso na nossa vida, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essa é a grande realidade. E todas as famílias, e a gente viu isso na igreja, eu vivi isso na igreja há muitos anos, eu tive o prazer, um dia eu fiz um casamento, agora recentemente, há um tempo atrás aqui eu fiz um casamento, aí a mãe chegou, me abraçou e tal. Ei, Amadeu, que bom, né, filho? Você aqui fazendo casamento, você lembra dela, né? Eu falei, e tal, pois é, você a consagrou, né? E agora está fazendo... Essas coisas não são boas não, porque a gente fica assim meio pensando em tempo, e tempo não é uma coisa agradável. Mas tudo bem, você consagrou ela e agora você está casando, está tudo bem. Mas o que é importante, ela nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja. Que coisa maravilhosa, é tudo que a gente quer. É tudo que você quer, tudo que eu quero, tudo que nós queremos da nossa herança. Não é? Você levou na barriga, você 9 meses nasceu, você trouxe, consagrou o Senhor, é tua, Senhor, e tal, ensinou, levou a palavra, aquilo que está ali no texto. Ela foi pequenininho, foi intermediário, foi adolescente, foi jovem, casou na presença do Senhor. Você é bem-aventurado, você é uma vitoriosa, você é um vitorioso. Mas por que isso? Mas eu vou contar coisas às vezes que não são muito boas, não são alegres. Eu tinha numa igreja, isso há muitos anos, algumas crianças problemáticas. Chamava os pais, conversava. E tinha uma muito problemática, muito. E
Ele era um intermediário. E a professora não sabia mais o que fazer. Aí um dia eu fui na igreja, quando eu começo, era um dia, parece que nós tínhamos deixado as crianças na classe por algum motivo. Quando eu fui à frente, ele encheu a boca, não sei como, onde ele tirou aquilo, ele encheu a boca de chiclete. Ele devia ter um garoto assim de uns 8 anos, mais ou menos. Encheu a boca de chiclete. Aí fez aquela bola desse tamanho, aí, pof! Aí eu parei, olhei, aí ele continuou. Aí, pof! Eu falei, tia, toma o chiclete dele. A tia foi tirar, tomar, quase bateu na tia. Eu falei, entrega o chiclete à tia. Ele e continuou. Eu falei, a tia vai pegar o menino e tira ele do culto. Botei para fora do culto. A mãe virou o capeta, pô. Entendeu? Brava comigo, não sei o que lá, quase me bateu. Digo, ó, o seu filho não respeita culto, ele não tem temor, mas aqui tem ordem. Ele vai ficar fora do culto. Ele precisa aprender, você tem que ensinar. Ficou revoltada, coisa horrível, queria não sei o que lá, aquelas coisas todas. Passaram-se uns anos, eu vi esse menino numa situação muito triste, muito triste. E eu disse para a mãe, você lembra da situação desse menino? Pastor, a gente nunca espera. Não é isso não. Não vem com essa conversa, com essa desculpa. As pessoas, cada um tem o seu caminho. Não, senhor, não é isso não. Você falhou. Lá atrás você falhou. Eu não estou dizendo aqui, nem ensinando alguém aqui a fazer certas coisas, porque daqui a pouco eu posso ser preso, né? E tal. Mas a correção tem que existir, pois. No Senhor, né? No Senhor tem que ser. A criança precisa aprender. O superego é uma informação que você vai dar a ele. Ele vai aprender o que é certo, o que é errado. Um dia eu liguei para a casa de uma irmã e a criança atendeu. Criança atendeu. Ei, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem. Quem é que está falando? Ah, pastor, tudo bem. Eu quero falar com sua mãe. Ela está aí? Aquele silêncio, né? Mamãe disse que não está em casa, não. Foi tão, né? Foi tão espontâneo. Mamãe disse que ela não está em casa, não. Que é uma mentira de todo tamanho que ficou até mal colocada. Isso é uma informação que você está dando ao seu filho muito ruim. Essa é uma informação, é uma formação no ego dele ruim, né? E eu chamei a atenção dela. Ela disse, Amadeu, tem mentira que não faz mal a ninguém, não faz mal a ninguém. É mentira que não faz, mentirinha, mentirona. Então veja, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos formando a criança, o adolescente. Por que o adolescente é uma idade especial? Por uma série de motivos. Você tem um amadurecimento dele? Tem. Psicológico, sim. Psicológico, físico, hormonal. Tudo isso. Você, como pai, tem que entender as fases da criança, não é? Que você vê, às vezes ele começa na adolescência, começa com certas coisas, você tem que observar, tem que ter cuidado. Principalmente na adolescência. Por que você tem que ter cuidado? Porque você tem que ter cuidado, porque aquilo que às vezes você não domina, ele domina muito bem. Meu neto pegou o celular 2 anos e meio. Olha a idade da criatura. 2 anos e meio. Pegou o celular da minha mão e olhou para mim para desbloquear. Já sabia, né? Desbloqueia. Aí ele vai lá. O que você está vendo aí? Aí ele fica ali, ele entra ali e esquece tudo que está em volta.
Eu vejo um bicho passando para lá, para cá, e ela tem 2 anos e meio. Aí a mãe chegou e disse assim: não quero você vendo isso. Ele calado. Não quero você vendo isso, mamãe vai tomar o celular. Ele calado. Vou contar até 10. Ele calado. 1, 2, 3, 4. Conta não. Vou contar. 1, 2, 2 anos e meio. Conta até 1000. Eu falei: 2 anos e meio. Negócio agarrado. Aí você não domina. As crianças têm acesso hoje a coisas boas, mas a coisas horrorosas. Coisas horrorosas que tem na internet. Por exemplo, uma irmã me procurou, eu era pastor na igreja aqui, a irmã me procurou e disse: meu filho não consegue dormir. Pastor, tem dias e dias que ele não consegue dormir. Ele, na hora de dormir, ele vê um bicho que chega perto dele, fica fazendo as coisas assim e tal, e ele fica gritando: eu vou ter que ir lá perto dele porque o bicho está lá para pegar ele e tal, aquela coisa toda. E como é que é esse bicho? Assim. Ele começou a descrever o bicho e tal. Aí a mãe começou a observar. Era um desenho que ele via na televisão, que era um bicho. Aí ele tinha aquele bicho lá da televisão. A gente não sabe nem como que essas coisas são criadas. Então vejam, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo os problemas nas escolas, os conteúdos que vêm para os nossos filhos. Então você vai deixar que às vezes uma escola que não tem um princípio evangélico faça o superego do seu filho, ou seja, que ele vai dizer o que é certo, o que é errado, a sua personalidade toda formatada dentro daquilo que essa turma que está aí às vezes diz. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Você tem que orientar, de preferência usando a palavra, citando a palavra, sem se esquecer, como eu disse no início, da oração, do jejum e da madrugada. Separe. Você tem filhos pequenos, se já estão grandes, pode ser feito ainda. Separa um dia na semana, faça um jejum. Não consegue fazer, faz até 9 horas, um jejum na semana, uma madrugada, pelos seus filhos, pelo crescimento deles, pela formação deles, pelo entendimento deles, porque é o mundo que está aí. Aí você diz assim: cristianismo, se você abrir YouTube para ver cultos, você cai de costa, pô. Você cai de costa, você fica horrorizado. Entra para você ver agora esses cultos de igrejas latinas, coisa horrorosa, entendeu? Que a igreja católica é mais séria do que eles, porque são tudo quietinho, certinho, faz aquela bagunça horrorosa. Grupos pentecostais, nós somos pentecostais, mas nós não podemos nos separar do Pentecostes. O pentecostal tem que estar ligado ao Pentecoste. Agora, o pentecostal que se divorciou do Pentecoste começa a fazer um tipo de louvor, um tipo de adoração ao Senhor completamente distorcido daquilo que a Bíblia ensina. Nós temos que saber isso. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, os jovens às vezes. Aí eu não gosto, é interessante que o jovem às vezes, ele vai chegando, ficando jovenzinho, ele quer se libertar, né? Aí é que está o perigo. E os pais têm que ter domínio, sim. Por que não? Tem que ter domínio. Porque senão, o que vai acontecer com ele lá na frente? É o pior. Então, ensina a criança o caminho que deve andar. Repito,
Ouve, pois, Israel, o Senhor é teu Deus. Nós temos o Senhor. A operação do milagre. Ensinar a criança a consultar ao Senhor, a abrir a palavra. Né? Quantas experiências as crianças têm consultando a palavra. Ensina a criança a consultar a palavra. Ensina a criança o que é a operação do Espírito Santo, o que é a bênção do Senhor. Ensina a criança ou ao jovenzinho ou até mesmo ao adolescente a diferença entre o mundo e a igreja. Por que as igrejas chamadas históricas e tradicionais perderam todos os seus adolescentes e jovens, na grande maioria? Perdeu a sua grande maioria por falta de ensino. Mas de ensino de quê? De ensino orientado pelo Espírito Santo. O pastor Dodge dizia o seguinte: a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje, porque ela está inserida dentro do culto, ela ora no culto, ela pode até entregar dons, porque Deus usa as crianças, o Espírito Santo usa as crianças. Então, meus irmãos, nós temos tudo hoje, né, com o trabalho que foi desenvolvido. Eu digo para vocês com assim muita assim certeza e segurança daquilo que Deus fez conosco até hoje, que o Espírito Santo fez conosco até hoje. Não somos melhores do que ninguém, né? As pessoas às vezes costumam nos colocar como rótulos, né? Os Maranata não aceitam ninguém, só eles que são. Não dissemos isso. Ninguém, assim, na sã consciência disse isso, de jeito nenhum. Os Maranatas são onde vão para o céu, os outros tudo para o inferno. Não, que é isso, absurdo. Só existe servo de Deus. Não dizemos isso. O que nós falamos é que Deus nos colocou dentro da palavra para viver a palavra e aquilo que a palavra nos ensina, e o que nós alcançamos dentro da palavra pela operação do Espírito Santo. Isso é bíblico. É só ler as cartas de Paulo. É o que nós fazemos. Todo o ensino é por isso que hoje nós estamos alcançando o mundo todo. Nós estamos alcançando o mundo todo. 170 países. Nós somos surpreendidos de quando em vez. Igrejas na Índia, igrejas no Nepal, onde você podia imaginar. Eu me lembro do tempo de Jonas, e Jonas entregava a revelação. Jonas um dia me chamou, eu era ungido, ele era pastor, disse assim: você vai ver coisas que eu não vou ver, você vai ver aonde essa obra vai chegar. Jonas profetizou isso lá há 40 anos atrás. Hoje nós chegamos, você vê hoje, nós temos que traduzir a escola bíblica em 8 línguas. Como nós podíamos imaginar que nós chegaríamos a ter igrejas em Israel, mais precisamente Jerusalém, com pastores nossos em Jerusalém, em países islâmicos que são anticristianismo, nós temos igrejas lá. Então, a África, em países que nós não sabemos, não falam língua conhecida nenhuma, só dialeto. Então, o que é isso? Isso é uma operação do Espírito Santo. Isso é uma operação do Espírito Santo nesse tempo. Sim, o Espírito Santo operando nesse tempo. Mas nós temos que zelar pela nossa herança. E os nossos filhos fazem parte da herança. Então nós temos que ver isso com carinho, não é? Com carinho, orando, madrugando e jejuando por eles, e ensinando-os a nível de palavra.